pecado de um só entrou a desobediência, ou pela desobediência de um só entrou o pecado. E aí Jesus vem e quebra isso. E aí Jesus vem e desfaz isso tudo, aqui dizendo, né? Assim, pela obediência de um, esse um você pode ver que está em maiúsculo, então estamos falando de algo celestial, de Jesus, né? Pela obediência de um, muitos serão feitos justos, ou algumas traduções dizem, muitos foram justificados. Irmãos, nós fomos justificados. Jesus veio para trazer luz, Jesus veio para trazer a obediência. Agora a decisão de andar pela minha vontade própria ou de andar pela vontade de Deus, ela é minha. Eu quem vou decidir isso. Pastor, eu quero andar na vontade de Deus. E aí você tem que consultar a palavra, tem que orar, tem que examinar as escrituras para você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Já parou para pensar? Quantos e quantos, eu posso garantir a você que são muitos, quantos e quantos cristãos estão hoje sofrendo porque não conhecem a vontade de Deus para a sua vida? Ah, são muitos, irmãos, são muitos. Cristão antigo de igreja, cristão que tem uma Bíblia faz muito tempo, ainda está sofrendo, porque ela acha que aquilo que ela está vivendo é a vontade de Deus para a vida dela. Pastor, eu nasci assim, Deus me criou assim, eu aceito tudo que é imposto pela vida, tudo que é apresentado pela vida eu tenho aceitado, e aí eu vou viver uma coisa que não é um plano de Deus, mas é que é uma coisa humana, é uma coisa que eu aceito. Não, pastor, deixa assim mesmo, acho que é melhor não mexer. E aí eu vou viver uma coisa que não é um plano de Deus. Essa é a palavra. Eu quero que você entenda e você reflita também. O que eu estou vivendo hoje é a vontade de Deus? Tudo que está acontecendo foi Deus quem criou os problemas, as dificuldades, as lutas, as barreiras, os obstáculos. Tudo foi Deus quem criou, pastor. Por isso a gente tem que aceitar e ficar quieto. Será? Será que isso aqui não tem um grande engano e eu não estou conhecendo a verdade, eu não estou obedecendo a palavra e por isso eu estou vivendo aquilo que Deus, não é plano de Deus. No segundo passo que eu quero que você entenda, a outra situação, ou aliás, a primeira situação é a respeito de Gênesis, Romanos é a 5,19, né? Não precisa voltar lá em Gênesis não, que eu ia falar para você do pecado de Adão e Eva e tal. Mas no Judas capítulo 1, vai lá no final da Bíblia, no livro de Judas capítulo 1, o Judas não é o que traiu Jesus. O Judas aqui é outro discípulo, né? Judas capítulo 1, a vontade própria é a mãe do pecado. Deixa eu te mostrar isso aqui então. A vontade própria, né? Que é o caminho do pecado. Isso é ilustrado em Caim, quando obstinado aproximou-se do Criador à sua maneira, em vez de seguir a do Senhor, a maneira do Senhor, e ficou com inveja, porque o sacrifício de Abel foi aceito e o seu não. Essa inveja o levou a matar o seu irmão. Olha que situação difícil. O Caim matou Abel por inveja e porque o sacrifício de Abel foi aceito e o sacrifício de Caim não foi. Às vezes a gente não quer analisar dessa forma, mas você vê uma pessoa vencendo, você vê uma pessoa se destacando, você vê um crente, um servo de Deus crescendo, a inveja diz, fulano está fazendo errado, deve ter fazendo alguma coisa, mas aí que está, se ele está de alguma forma sendo bem sucedido, talvez ali um temor, ali uma responsabilidade que está fazendo ele um vencedor, e aí eu não posso ter inveja. O certo seria eu buscar a Deus, mas nós sabemos que o Caim não fez isso. Por inveja, ele preferiu matar o seu irmão. Olha que situação difícil. Por inveja, porque o sacrifício de Abel foi aceito. E o dele não dá nem para se chamar de sacrifício. O que é um sacrifício, pastor? Sacrifício é algo que me custe.
É algo que me custe fazer. Não, eu vou fazer, né? Eu vou orar, eu vou buscar, vou acordar 3 horas da madrugada e vou orar. Vou acordar às 4, vou acordar às 5, vou acordar às 2 horas. Isso me custa o sono, né? Me custa muita coisa. Eu estou quebrando uma rotina da carne. É um sacrifício. O Abel parece que fazia isso com prazer. Já o Caim pegava de qualquer maneira, fazia de qualquer maneira, e Deus não aceita qualquer maneira. Deus aceita o que ele fala. Sexta-feira eu falava de autoconfiança. Eu comentei sobre Abraão. Será que era da vontade de Abraão ir para Canaã? Sair da tua terra, sair da tua parentela? Provavelmente não. Será que era da vontade de José ter ido parar no Egito? Vendido como escravo para o Egito? Não. Mas Deus transforma a maldição em bênção. Olha o que foi José no Egito, o governador do Egito. E o que Deus faz? Então, quando nós obedecemos à vontade, aquilo era a vontade de Deus? Era. Aquilo era plano de Deus? Era. Porém, ele não é, às vezes, visto como algo razoável, né, nos olhos da razão. Pastor, isso não tem nada a ver, mas aí que está. Quando nós obedecemos a palavra pela fé, daqui a pouco eu vou te falar de Ló, e o Ló, ele viu as campinas de Sodoma, ele olhou as campinas de Sodoma, ele não observou a palavra, ele observou as campinas. E quando nós olhamos pelas vistas humanas, a gente faz a vontade humana e não a vontade de Deus. E aqui, Judas capítulo 1, versículo 11, ou versículo 11, porque só tem um capítulo, né, o Judas, né? Diz assim, ó: ai deles, porque seguiram o caminho de Caim e se lançaram no engano de Balaão por recompensa e pereceram na contradição de Coré. Ou seja, quando nós seguimos o caminho errado, aqui você está vendo aqui aqueles, aqui o Judas está falando daqueles que seguiram os caminhos de Caim. Da mesma forma como Caim agiu, pessoas também estão agindo. E aí a palavra de Deus está dizendo que isso está trazendo morte, destruição, porque a decisão de Caim trouxe morte para o seu irmão, trouxe luta, trouxe dificuldade. Quando nós escolhemos o caminho errado, nós escolhemos, mas quando nós analisamos a palavra, obedecemos a palavra, Deus nos leva a tomar posse da terra prometida. E é esse segundo passo. Terceiro passo, a vontade própria é o caminho do desastre. Gênesis 13:10. Abre aí. Vou falar de Ló agora. Gênesis: homens que agiram por vontade própria e não obedeceram a palavra. E aí trouxeram morte, destruição, trouxeram lutas, dificuldades. Vou falar para você daqui a pouco do filho pródigo, né? Que também tomou o caminho errado. Olha lá, o filho pródigo também tomou o caminho errado. Capítulo 13, versículo 10. Vontade própria é a precursora do desastre. Ló escolheu a planície bem regada de Sodoma e pouco depois foi morar lá, mas perdeu tudo que tinha em Sodoma, escapando apenas com a própria vida. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Ló saiu fugido de Sodoma e Gomorra, porque estava sendo destruída, e diz a palavra de Deus que o Ló não levou nada, a não ser a roupa do corpo e a própria vida. Ele não conseguiu tirar nada de lá. Tudo que ele levou para lá foi destruído. Levou animais, levou gado, levou ovelhas, levou não sei o que, levou camelo, levou animais, levou... Mas ele não conseguiu sair de nada. Nada ele saiu de lá. Ele saiu só com a própria vida e só com a roupa do corpo, se não quisesse morrer lá também. Você vê que é a pessoa olhar pela vontade própria e não pela palavra. Tem muitos que seguem dessa maneira. Capítulo 13, versículo 10. E levantou Ló os seus olhos. Olha o que mata muito crente. A
pessoa olhar pelos olhos e não pela palavra, olhar pelas coisas naturais e não pela fé, olhar pelas coisas humanas e não pelo que está escrito. Se eu e você somos verdadeiramente crentes, servo de Deus, temos que analisar a palavra, temos que meditar na Bíblia. Não adianta eu ficar olhando e procurando, como é que eu vou vencer nessa terra? Como é que eu vou me destacar? Meu irmão, você vai encontrar luta, vai encontrar problema. Você tem que olhar pela palavra, ler, estudar, meditar, examinar. É a Bíblia que vai te dar direção, é a palavra que vai te dar o norte da situação. É o que eu falava sexta-feira da autoconfiança. A autoconfiança me faz, eu não estou falando da confiança, a confiança é o que eu e você nós temos que ter em Deus, mas a autoconfiança é eu escolher o meu próprio caminho. Não, pastor, a Bíblia diz assim, mas eu prefiro fazer assim. Isso é autoconfiança. Eu estou escolhendo, decidindo por conta própria, não pela palavra. Eu estou decidindo por conta própria. Isso se chama autoconfiança. Capítulo 13, versículo 10. Gênesis. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda ela bem regada, antes que o Senhor destruíra a Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então era bonita, era chamativa. Por exemplo, vamos analisar na questão do pecado. O pecado também é chamativo. O pecado também é atraente. Claro que é. Você olha, deseja. Foi o que a Eva fez com a árvore da ciência do bem e do mal. Ela olhou, desejou, viu que era agradável aos olhos. Ela não viu que era agradável a Deus. Ela viu o que era agradável aos olhos. Isso aqui tem destruído muitos servos de Deus, que está olhando o que é agradável, não o que é bíblico. Está procurando o que é chamativo, o que é atraente. Irmão, a árvore da ciência do bem e do mal era atraente, mas a ordem de Deus era: não se envolve, não mexa, não toque. Essa aí vocês não precisam mexer, vocês não precisam comer dela. Não, essa aí não. Essa aí eu tenho colocado aí, é necessária, ela está no lugar certo, mas não é para você mexer. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. A questão de Ló também. Ló, quem tinha a bênção de Deus era o Abraão. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão começaram a brigar com as ovelhas, as ovelhas com ovelhas. As nossas ovelhas, não, esse é o meu pasto, não, esse é o meu pasto, não sei o quê. O Abraão, para cessar a contenda, para acabar com aquela discussão, ele disse para o seu sobrinho: pega os teus pastores e escolhe o lugar que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E o Ló, levantando os olhos, isso aqui não é exemplo de escolha para mim e para você. O mundo não é exemplo de escolha para mim e para você. Pastor, mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo, você é servo de Deus. Mas pastor, não tem problema não, todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Dá para entender? Você está escolhendo pelos olhos ou pelos ouvidos, que é pela palavra. Você olha, pastor, eu vi aquilo lá, nossa, que bonito, chamou a atenção. Eu falei, não vou pensar duas vezes. É o que o Ló fez. E diz a palavra que não era o lugar certo para ele ir, porque lá ele quase perdeu a vida, a família, porque o resto ele perdeu. Os animais, ovelhas, os seus bens, tudo que ele tinha, ele não conseguiu tirar nada de lá. Só deu tempo de fugir, diz a palavra de Deus. Lá no outro passo, a vontade própria nos exclui das bênçãos. Números 20, versículo 11. Quero falar para você. Números 20, versículo 11. Quero falar sobre Moisés. Cuidado com as suas próprias vontades, ou com a vontade própria, né? Moisés golpeou a rocha 2 vezes, quando Deus lhe ordenara falar com ela, e por isso foi excluído da terra prometida. Números
20, versículo 11. E também o 12, né? Então elevou Moisés a sua mão e feriu a rocha com a sua vara 2 vezes. E saíram muitas águas, e beberam a congregação e os seus animais. E o Senhor, olha aqui que importante isso aqui. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos olhos dos filhos de Israel, por isso não colocarei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Irmãos, quando o nosso Deus, no versículo 12, está dizendo: porquanto não crestes em mim. Quando nós não cremos em Deus, ficamos com a nossa vontade própria ou com a própria vontade. E aí nós erramos. Quando nós não cremos em Deus, agimos por conta própria. O Moisés, porquanto não creste. Isso aqui não é um pastor Dinaldo, um comedor de farofa, que está dizendo que, porque o Moisés não creu. Não, quem falou isso foi o próprio Deus. Conhecedor dos corações, conhecedor das pessoas, disse: sabe por que, Moisés, que você ficou lá irado e feriu a rocha? Porque você não creu em mim. Faltou você crer. Nesse momento você foi lá e fez besteira. Irmãos, quando nós não cremos, agimos por conta própria. Quando nós não temos a palavra, não conhecemos a verdade, fazemos o que dá na cabeça. E quando nós fazemos isso, também vem as consequências. Sexta-feira passada eu dizia sobre o amor de Deus. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E aqui Ele fez justiça na vida de Moisés. Ele disse: você não vai entrar. Porquanto você não creu em mim, vocês não creram em mim, vocês não vão entrar. Se nós não estamos crendo na palavra, pode ter a certeza, nós não estamos conseguindo entrar nas promessas, seja financeira, seja cura, libertação, seja isso, seja aquilo, mas por não crer, isso dá o direito de eu também não receber. Dá para entender? Eu não entendo por que eu não estou prosperando. Está faltando crer na palavra. Então, creia nisso. Porquanto não crestes, porquanto também não vai entrar naquilo que eu tinha prometido. Eles agiram. O Moisés, ele ficou irado, deixou a vontade própria, ou a própria vontade, falar mais forte do que o mandamento de Deus. Porque Deus falou para falar com a rocha, e não era para ele bater na rocha, ferir a rocha. Se estamos usando de violência e não da palavra de Deus, estamos agindo por conta própria. E agindo por conta própria, as consequências não são boas. Nós não estamos chegando àquilo que deveria chegar. Lá no outro passo também, no 5º, né? A vontade própria traz punição. 1 Samuel, abre aí. Versículo 15. Capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel, já estou terminando. 1 Samuel 15, 23. O rei Saul perdeu o reinado e o Espírito Santo. Parece que não era muita coisa, né? Pastor, ele só perdeu o reinado e o Espírito Santo só. Mais nada. Puxa, ele perdeu tudo. Perdeu o Espírito Santo, perdeu tudo. Ao consultar a própria vontade em oposição à palavra de Deus. E vamos falar a verdade. A história de Saul foi essa. Uma oposição à palavra de Deus. Aquilo que Deus mandou ele fazer, ele foi lá e fez ao contrário pela vontade própria. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel 15, versículo 23. Diz assim, porque como o pecado de feitiçaria é a rebelião, e como ídolos e idolatria é a obstinação. Porquanto tu, olha essa parte, porquanto tu desprezastes a palavra do Senhor, ele também te desprezou, para que não sejas rei. O verdadeiro
o resultado, irmãos, é esse. Se eu desobedecer a palavra, Deus não vai, eu não vou conseguir reinar nessa terra, vencer nessa terra, ser bem sucedido, bem-aventurado, como diz o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, como diz o Salmos capítulo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos do ímpio, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda de escarnecedores. Está vendo como a vontade de Deus... Entender, aonde está isso, pastor? 1 Samuel, capítulo 15, 23. Você leu comigo. Porquanto desprezastes a palavra do Senhor, Ele também te desprezou para que não sejas rei. E a outra, pastor, a vontade própria traz danos aos outros. Lá no Lucas 22:50. Abre aí para você ver. Lucas capítulo 22, versículo 50. O prejuízo que o Pedro estava para provocar era muito grande. Porque quando ele sacou da espada e cortou a orelha do soldado chamado Malco, o Pedro estava prestes a atrapalhar toda a história. Toda. Se Jesus não fosse preso, pendurado no madeiro, ressuscitasse ao terceiro dia, irmão, isso aqui iria influenciar em toda a história. Talvez certas coisas, e aí você tem que meditar, mas algumas coisas que nós estamos fazendo, talvez esteja influenciando em toda a história. Vontade própria e não vontade de Deus. Isso aqui é perigoso. O Pedro agiu por vontade própria, ou pelos seus próprios interesses, quase que ele atrapalha toda a história, né? Capítulo 22, versículo 50, diz assim, ó. E um deles nós sabemos que é o Pedro, né? Lucas 22, 50. E um deles feriu o sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse, deixai-o e basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Certas coisas que mudam o curso da palavra. Certas vontades minhas, ou certas próprias vontades, que mudam o curso da palavra. Por exemplo, Deus queria que eu fosse um vencedor, mas eu estou pensando outra. Não, vou fazer assim mesmo, pastor, vou fazer diferente. Todo aquele que faz diferente. Por exemplo, Saul, a vontade dele é que ele fosse lá, a vontade de Deus é que ele fosse lá e exterminasse todos os amalequitas. A gente sabe que o Saul foi, analisou a situação aos seus olhos, ao seu entendimento e diz, eu não vou fazer isso. Mas quem é que mandou isso? A vontade de Deus, ela tem que prevalecer. Como é que você entende a vontade de Deus? A palavra. A vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus para a tua vida não é que você sofra, que você seja doente, que você fique na miséria, que você fique no fundo do poço, que você viva depressivo. Não. A vontade de Deus pela palavra, porque tudo isso está na palavra, é que você seja um vencedor. Mas o vencedor, a principal característica de um vencedor de Deus é dar ouvidos a Deus. Esses que eu estou falando a você não deram ouvidos. O Pedro estava se precipitando, acabou de uma certa forma usando a força física, a sua própria vontade, o seu próprio entendimento, cortando a orelha do Malco, e a palavra de Deus diz que isso aqui, a história poderia tomar um outro rumo. Se Jesus não estivesse ali, não consertasse aquela situação, colocasse ali a mão sobre aquela orelha, curasse aquela história, essa história iria atrapalhar todo o processo, toda a vontade de Deus, que desde o começo da palavra Deus vem pregando que nasceria um Salvador, que Ele salvaria o mundo, que Ele iria vir para curar, libertar. Isso aqui iria atrapalhar tudo. Tem coisas que nós estamos fazendo por própria vontade ou pela vontade própria que está atrapalhando o projeto de Deus. E se a gente não acordar, essas coisas vão acabar ficando cada vez mais pior. Lucas 15, 16. Você já está em Lucas mesmo? E eu termino aqui. Lucas 15, 16 diz o quê? A vontade própria significa perda de bênçãos. O filho pródigo,
descobriu a diferença entre o coxo dos porcos e a mesa do pai, entre os países longínquo e o antigo lar. Lucas 15 fala do filho pródigo. Lucas 15, 13. Vai lá que eu te mostro para a gente orar. Nós já vamos orar. Essa é a palavra de Deus, né? Lucas 15, 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, 15, 13, isso mesmo? É. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Estamos falando da vontade do filho pródigo. Não estamos falando do plano de Deus para o filho pródigo. A vontade do filho pródigo, quem foi o responsável por ele estar comendo comida de porco? O pai? Deus? Não, o filho pródigo. O próprio filho pródigo escolheu o seu caminho. E ele diz: pai, me dá a minha parte na herança, que eu quero conhecer o mundo. O pai disse: olha, filho, não faça isso. Não, eu vou. Filho, isso é mal. Não, eu vou. Então tá bom. Foi, e a gente sabe onde ele foi parar. As nossas decisões e as nossas escolhas levam a gente a comer as comidas que é para o porco, não é para o filho de Deus. E ele, o filho pródigo, quem foi o culpado dele parar nessa situação, dele chegar a esse estado? Ele mesmo. Quem é culpado por eu e você não está tendo o resultado, a herança, o poder, a autoridade? Nós mesmos. Não adianta eu falar: é a minha igreja que não é boa, é o pastor, é Deus, é o meu pai, é minha família, é meu esposo que não me ajuda, é minha esposa que não faz nada, é isso. Não. Eu sou responsável por comer a comida do porco ou comer a comida que Deus preparou para mim. É o que diz a palavra. E aí ele diz o que mais? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra e começou a padecer necessidades. E foi-se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual enviou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Quem foi o responsável pelo filho pródigo parar num chiqueiro e comer a própria comida dos porcos? O próprio filho pródigo. Não, pastor, o culpado foi o pai dele, porque o pai dele tinha que prender ele dentro de casa. Quando ele disse assim: pai, me dá a minha parte na herança, o pai deveria ter dito: não, eu não vou te dar a parte da tua herança. O pai deveria ter arrumado uma corda e amarrado ele no pé da cama, e não deixar com que ele saísse de casa. Ah, é? Aonde você viu isso? Cada um tem a sua vontade própria, e a sua vontade própria leva você a escolher o caminho de Deus, as palavras, ou escolher as suas próprias vontades. E se você escolher as suas próprias vontades, estamos falando de gente aqui que sofreu. Saul não obedeceu a Deus. Adão e Eva não obedeceu a Deus. Ló não obedeceu a Deus. Levantando os olhos, Ló viu as campinas de Sodoma. O que Deus está falando? É como eu te disse. Será que o Abraão, será que era da vontade de Abraão sair da tua terra e sair da tua parentela? Com toda certeza não. Será que era da vontade de Abraão deixar os seus parentes, deixar sua terra para peregrinar, diz a palavra, para peregrinar numa terra estranha? O Abraão foi um peregrino. E ele saiu da terra, do seu conforto, do seu lar, da sua casa, da sua família, da sua parentela, para fazer a vontade de Deus. Deus mandou ele para esse lugar, ele foi. Será que estamos obedecendo a vontade de Deus, ou a vontade própria tem mandado, tem falado mais alto? E se a minha vontade
própria tem falado mais alto, provavelmente eu estou ignorando o que Deus fala, eu estou rejeitando o que Deus manda, e aí a chance disso dar errado é totalmente, 100% de chance de dar errado. Por quê? Porque eu não estou ouvindo a palavra, eu estou ouvindo o homem dirigido pelas campinas de Sodoma. Isso aqui não vai dar certo. Teve de Abel, levou ele a matar o próprio irmão. Pastor, que coisa séria. Pois é, matou o próprio irmão por causa da inveja, porque o sacrifício de Abel Deus recebeu, e a má vontade dele Deus não recebeu, porque Deus não recebe mesmo o que nós fazemos de qualquer maneira, ou se faz bem feito. Estamos falando do Criador do mundo, estamos falando do dono de tudo, a quem nós também vamos ter que prestar conta, e ele não vai receber qualquer coisa, ele vai receber o meu melhor. Quando você ora a Deus, você pede o pior, o mais ou menos, ou o melhor de Deus? Eu peço o melhor de Deus, então ele também pede a mim e a você o melhor que pudermos dar a ele, em nome de Jesus.